Salve, salve, minha gente amiga. Alô, telespectadores, telespectadoras, o nosso abraço. Estamos de volta para falarmos em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Praticamente o ano começando, estamos aí na segunda semana de 2026, expectativa geral no esporte, de um modo especial no gauchão que começa já neste final de semana, com o Grêmio jogando fora de casa e o Internacional recebendo o seu adversário lá no Gigante da Beira-Rio. Campeonato curtíssimo o gauchão deste ano, cada vez mais se amiudando, o que é profundamente lamentável. Nossos representantes, Esporte Clube Gaúcho e Esporte Clube Passo Fundo, ainda em stand-by. Não se movimentaram porque querem saber o que a Federação Gaúcha de Futebol nos reserva para a Série A2, que visa a divisão de honra do nosso futebol na temporada de 2027 ainda. Conosco, dividindo a bancada hoje, o titular de esportes da Rádio Irapuru, jornalista Cleiton Venhofen Vasconcelos. Tudo bem, Cleiton? Tudo bem, Jorge, tudo bem para nossa audiência. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver nos acompanhando. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Satisfação é toda nossa. E o repórter, narrador esportivo, um dos mais categorizados do interior do estado do Rio Grande do Sul. Online, Paulo Roberto Mafessoni. Como é que começou o ano, meu irmão? Salve, salve, Jorge, amigos da TV Passo Fundo. Muito bem, muito bem. Vamos que vamos, porque é um ano que está começando e é um ano de Copa do Mundo. Muito bem. E agora, o que nos resta? Um breve intervalo e voltaremos já já em seguidinha. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! Muito bem, amigos, senhores telespectadores, estamos de volta falando em esporte aqui na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Igualmente você nos acompanha pela TV Coprel, em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. A dupla Grenal vai em compasso de espera, vai começar o Campeonato Gaúcho de Futebol com equipes mistas, aproveitando as categorias de base para esta competição que vai ser curtíssima. São 6 rodadas para a classificação da próxima etapa.
O que te parece, meu caro Cleiton Venhoff Vasconcelos? Olha, o Campeonato Gaúcho ele vai perdendo aquela importância que ele tinha até anos atrás e cada vez ele vai encurtando mais, e aqui eu concordo contigo, Jorge, que o campeonato ele é curto demais, né? Ele passa a ter 6 rodadas na fase classificatória. Então pensem comigo, tá? Dupla Grenal, começa as primeiras rodadas com o time sub-20, né? Adicionados ali alguns reservas do ano passado. Daqui a pouco ela não tem bons resultados nas primeiras rodadas. Daqui a pouco ela pode perder um outro jogo ali e tal, na primeira, segunda, terceira rodadas. Vai ficar difícil até para passar para a próxima fase, tá? Porque os times do interior, eles estão se preparando, eles estão fazendo triangulares, amistosos, jogos treinos. Claro que sempre existe essa condição de que os times do interior começam o gauchão melhor e a dupla vai crescendo ao longo do campeonato e acaba até mesmo decidindo o título na maioria das vezes. Ou pelo menos um dos dois está na final. Mas neste formato e com essa configuração de campeonato gaúcho acontecendo ao mesmo tempo do Brasileirão, olha, eu até acredito que a dupla Grenal, se ratear, né, se der bobeira, não vai adiante na competição. O que você acha, Paulo Roberto Mafessoni? Pois é, o Cleiton tocou num ponto muito interessante, a questão da preparação. Seria aí a grande oportunidade dos times do interior? Mas o Juventude, Cleiton, também, que seria a terceira força, está remontando seu time. O Caxias, talvez, o Ipiranga de Erechim, e nós ficamos sempre nessa história aí. Então os times do interior que teoricamente teriam esta possibilidade de, quem sabe, conquistar o título, porque o campeonato que você colocou é extremamente curto, acabam naquele, vamos dizer assim, confronto técnico decaindo diante da dupla Grenal. E olha só, a gente vai ter o Grenal na 5ª rodada, tá? Dia 24, no Beira-Rio. Dia 28 começa o Campeonato Brasileiro. Tá? E aí depois, quando começar o Campeonato Brasileiro, no fim de semana seguinte a gente tem a última rodada da fase classificatória do Gauchão. Por isso que eu estou dizendo que daqui a pouco a dupla Grenal ela não vai conseguir levar tão a sério assim o Gauchão neste ano, como foi no ano passado, por exemplo, em que os dois acabaram dando tudo de si na reta final para evitar o título do outro, né? É bem verdade. E daqui a pouco, mesmo que alguns clubes do interior estejam se reformulando, como disse o Mafessoni, daqui a pouco eu vejo sim uma brecha para clube do interior neste ano fazer sucesso no Gauchão. A gente fala na dupla Grenal, o Mafessoni citou aí a dupla Caju e mais o Ipiranga de Erechim. Mas é sempre bom lembrarmos os colorados lá da região norte, noroeste, não? O São Luís de Juí e o Guarani de Bagé. O Guarani de Bagé me parece que vem com uma força total este ano, já vem jogando inclusive jogos de campeonato nacional na temporada passada e reforçou o time e será uma pedra, não a Pedra Moura, onde é o estádio do Grêmio Bagé, mas na Taba Índia lá do Guarani de Bagé, não? Concordo, e a gente tem, por exemplo, uma grande dúvida que é o Inter de Santa Maria. O que vai acontecer? Ele vai fazer um grande gauchão, como fez uma grande divisão de acesso, ou ele vai sucumbir nesse primeiro ano? Assim como o Novo Hamburgo, que também anos atrás, aí, quase 10 anos, foi campeão gaúcho. E aí, como é que vai ser o gauchão do Novo Hamburgo também? Então a gente tem aí alguns clubes que podem trazer dificuldades. Eu concordo contigo, tá, Jorge? Sim, o São Luís de Juí é um time que, olha, a gente tem que abrir o olho com relação ao time de Juí, tá? Daqui a pouco pode ser o grande ano. Ganhou o primeiro título, hein? Exatamente. Ganhou o primeiro título do ano. Sim, o triangular ali, né? O triangular preparatório, que contou exatamente com o Inter de Santa Maria e com a Avenida de Santa Cruz. E o São Luís botou faixa no peito. Mais do que isso, tem um treinador que é certificado, né, por um órgão do Uruguai que permite, é o único certificado por esse órgão aí de preparatório de técnicos de futebol, e o São Luís aposta muito no trabalho dele, que foi, aliás, recontratado para dar sequência no trabalho. Pode ser a grande surpresa aí, o time que vem lá da Colmeia do Trabalho, seu Jorge Antônio. Cleiton e Mafessoni, vamos analisar as 6 rodadas da competição. Se uma das equipes da dupla Grenal ou as duas equipes da dupla Grenal arrancarem erradamente, ou seja, perdendo jogos para os seus adversários,
em 2 rodadas, já ficam pendurados para a classificação na próxima etapa. Por exemplo, olha, o Grêmio ele abre o Gauchão sábado de noite contra o Avenida em Santa Cruz do Sul, né? A gente sabe que jogar lá no estádio do Santa Cruz contra o Avenida, né? Do Avenida, lá em Santa Cruz, a gente sabe que jogar lá é bem difícil e o Grêmio vai com o time sub-20, quem sabe com algum outro reserva. É um jogo que o Grêmio pode perder, né, numa condição de futebol? Claro que é. O Internacional recebendo o Novo Hamburgo, mesmo sendo no Beira-Rio, o Inter com sub-20, que na temporada passada não foi longe em campeonato nenhum, o sub-20 do Inter. Pode perder para o Novo Hamburgo na estreia, mesmo sendo no Beira-Rio? Pode. E aí daqui a pouco a gente entra nesse quadro aí de resultados ruins no início da competição. Mas aí vem a pressão, hein, gente? O Grêmio, que também se admitia que ia jogar com o Sub-20, agora já mudou. O técnico já disse que vai com aqueles jogadores que estiverem em condições físicas para participar das primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho. No fundo, eles desdenham, mas sabem que perder é ruim. O Luiz Castro não é bobo, então, não é? Já mostrou a cara e disse por que veio. Ele quer realmente participar das competições para chegar ao denominador comum, ou seja, o título. E é um campeonato extremamente curto, né, Jorge? Você e o Cleiton colocaram muito bem. São 11 rodadas, é pá e bola. Quando vê, terminou. Quem não abriu o olho tá fora, hein? Você está por dentro aí do campeonato, do regulamento do campeonato, sim, não é? Sim. Então, destas 6 rodadas que serão disputadas na fase classificatória, sobram 4, não é? Exatamente, né? Porque os jogos na fase classificatória serão um grupo contra o outro. Os 12 times estão divididos em 2 chaves. Estão ali, ó, chave A e chave B. Está aí na tela. Isto. A classificatória você só joga contra os adversários da outra chave. Ou seja, você soma 6 jogos. E aí, a partir desses 6 jogos, você define lá quem já são os classificados para a próxima fase da competição. E depois ali quem vai jogar também valendo uma vaga na Série D do Brasileirão e quem vai ser rebaixado. Então, a partir da segunda fase, fica mais ou menos como foi em 2025. Lembra que tinha 3 campeonatos diferentes? É mais ou menos por aí que a gente pode visualizar também o Gauchão 2026, com essa diferença aí de como vai ser a fase classificatória. É difícil, Mafessoni e Cleiton, a gente analisar assim e já citar. São favoritos a classificação esta e aquela equipe. É muito difícil, né? Eu acho que é difícil exatamente pelo fator de qual time da dupla vai entrar em campo. E pelo fato da dupla Grenal também estar participando entre os 4 possíveis classificados. Isso, exatamente, né? E aí daqui a pouco, vai lá. O Grêmio, ele coloca sub-20 no primeiro jogo, porque é fora de casa, tá? E na sequência ele coloca os seus titulares. Tendência é que ele vá bem nos outros jogos, porque os titulares do Grêmio são melhores que os titulares dos outros times, né? Assim, igualmente ao Inter. Agora, se eles retardarem este início de titularidade, digamos assim, se eles perderem pontos pelo caminho, eles não ficam em primeiro, segundo, pode ser que eles fiquem em terceiro, quarto, pode ser que um deles fique em quinto e não vá para a semifinal. Então depende muito, eu acho, do que a dupla Grenal pretende exatamente para a fase classificatória do Gauchão. Eu chamo a atenção de vocês de um time do Novo Hamburgo, que é treinado por um excelente técnico que conhece, entende, compreende como funciona o Campeonato Gaúcho. É um técnico vencedor que eu acho que até merecia uma oportunidade numa agremiação maior e melhor, com mais estrutura, para que ele pudesse deslanchar profissionalmente, né? Então a gente espera também e vê com atenção essa questão do Novo Hamburgo, que tem o Zimmermann, né, como técnico, e esse tal de Monson que tem o Paulo Baier, né? Foi um grande atleta e teve umas boas passagens como técnico lá no futebol catarinense. Será que eles serão a surpresa desse campeonato gaúcho? Olha, o Monson eu acredito muito pouco, né? O Monson ele vem com problemas financeiros, a gente tem acompanhado o noticiário aí. Bom, eles têm problemas de dívidas lá do primeiro campeonato que eles disputaram, ainda na terceirona. De premiações, salários que não foram pagos, enfim, eles já estão endividados, né? Quanto ao Novo Hamburgo, sim, Rogério Zimmermann é um dos grandes aqui do nosso interior, só que eu tenho a impressão que o Rogério, em algum momento, ele se perdeu no personagem, sabe? Quando ele era técnico, especialmente do Brasil de Pelotas. E aí, talvez, a carreira dele não tenha ido tão adiante quanto poderia.
Mas sim, ele é muito competente, ele mostrou isso no ano passado, enfim, ano retrasado. Daqui a pouco o Novo Hamburgo pode fazer um grande campeonato. Vocês e o telespectador já imaginaram, fora a dupla Grenal, da próxima etapa da competição, o Campeonato Gaúcho? Ambos fora da competição? Olha, seria a primeira grande surpresa, né, deste ano. E eu acho que do século aí também, se Grêmio e Internacional não passassem desta primeira fase do Campeonato Gaúcho. O que não é de duvidar, né, porque terminaram muito mal o ano que passou. Pois é, e aí você imagina qual a injeção de ânimo que você coloca nos demais se você for para a semifinal sem ter a dupla Grenal pela frente. E todo mundo pode ser campeão mesmo. Então, daqui a pouco, por que não? Exato, e a frustração da torcida vermelha, da torcida tricolor. E a pressão, né? Exatamente. E os gastos que já foram feitos, as contratações que estão sendo feitas aí, as renovações de contratos, tudo isso tem custos. Tudo tem custo e não é pouco. E são custos que apenas a dupla Grenal pode fazer aqui no nosso estado. E daqui a pouco, mesmo que os elencos principais ingressem ao longo da competição, mesmo assim eles não conseguirem ir adiante, cara, aí eu acho que é crise. Aí eu acho que é crise mesmo sendo Campeonato Gaúcho, tá? A gente tem que lembrar que daqui a pouco o Gauchão, ele pode apontar problemas no teu time. Dificilmente isso acontece, mas agora, se você ficar fora da semifinal, aí eu acho que é a implosão de departamento de futebol, sabe? Kleber, o técnico colorado diagnosticou que o Internacional gastou muitas forças no começo da temporada para evitar o octacampeonato gaúcho, que isso gerou um desgaste que acabou prejudicando a campanha do time durante a temporada passada. Será que ele vai fazer com que isso seja relativizado nesse ano? Pois é, e aí que tá. Só que, dependendo de como você for dentro do campeonato, vai chegar o momento em que passa a ser a obrigação. Assim como foi no ano passado. E muita gente diz que essa obrigação de vencer o Gauchão do ano passado cobrou o preço lá na frente, sabe? Só que aí, como é que tu vai explicar pra grande massa, digamos assim, que olha, o Inter vai ficar de fora das semifinais do Campeonato Gaúcho, não podemos fazer nada, porque senão a gente vai estourar a temporada logo ali na frente. Não vai dar também, né? Tem aquela frase, Jorge Antônio, do Luiz Felipe Scolari, né? Perguntado sobre o Grenal, se fulano jogaria. Não, até a mãe joga Grenal. Porque vem aí dia 25, comecinho da temporada, já é um Grenal. Já imaginou quem perde? Como é que fica? Já começa a pressão, hein? Isso. Eu estava perguntando, Mafessoni e Cleiton, treinadores, o que parece as contratações na análise de vocês? Eu gostei, tá? Eu gostei dos dois. Eu acho que são treinadores em que as direções, elas pensam fora do usual, tá? Daqui a pouco pode ser que deem errado, claro que podem. Geralmente isso acontece, aliás. E seria surpreendente se no caso do Internacional fosse contratado um técnico estrangeiro e esse técnico fosse adiante. A gente viu aí 3, 4 exemplos de que ele não conseguiu chegar no segundo semestre. Exato. Sabe? Em sequência ainda. Agora, daqui a pouco é um nome interessante dentro desses que a gente tinha aí disponíveis no mercado. Assim como o Grêmio também. O Grêmio foi lá e pegou um cara que está bem rodado, estava bem cotado no mercado nacional e daqui a pouco também pode fazer um grande trabalho, né? Ainda bem que a dupla, neste momento, ela não pensou em refazer elencos e refazer departamentos de futebol com os nomes de sempre, sabe? E eu acho que aqui é um ponto positivo. Jorge, eu imagino que a diferença desse ano é que o Pesolano vai ter ao lado dele Abel Braga. E o técnico do Grêmio, o Luiz Castro, vai ter ao seu lado quem? Luiz Felipe Scolari. Teoricamente, 2 grandes técnicos que foram vitoriosos, tanto pelo Inter e como pelo Grêmio. São homens que têm muito respaldo no vestiário, fora do vestiário, e que foram importantes até para a contratação dos próprios técnicos. Então, esses poderão ser o porto seguro, tanto do Pesolano como do Luiz Castro. E os gerentes esportivos que chegam para a Grêmio Internacional?
Fabinho Soldado foi apresentado, inclusive, recentemente, né? E ele veio com um discurso de que ele foi contratado não por ser ex-jogador do Inter, mas ser um profissional da área. Campeão do mundo em 2006 pelo Inter, né? Ele foi jogador campeão do mundo, né? Ele estava naquele elenco da Libertadores, do Mundial, enfim. Mas ele foi o executivo que levou o Corinthians ao título da Copa do Brasil aí, semanas atrás. Então eu acho que também, entre os nomes que estavam no mercado, eu achei um bom nome que o Inter acabou contratando. E o Grêmio? O Grêmio também fez contratações importantes, até no seu departamento de futebol, retrazendo, né, ou trazendo de volta né, o Pelaipe, que teve uma passagem boa pelo Grêmio, teve passagem boa por outros clubes, conhece futebol como poucos, então eu acho que para executivos a dupla está bem também. Estamos bem servidos, ô Mafessoni? Eu acho que sim. Eu assisti uma entrevista do Soldado, né? E achei ele extremamente preparado, viu? Para o cargo que o Internacional contratou. É a qualificação do futebol. O futebol mudou, gente. Hoje todos os departamentos são extremamente importantes. Uma vez os clubes não se preocupavam com isso, mas agora tem essa preocupação. Tem quem entende também desse riscado. E o Paulo Pelaipe é um nome consagrado e, além disso, é uma pessoa que conhece a estrutura interna e externa do próprio Grêmio. O assunto não se esgota, não é? Mas goleador de todos os tempos tem o Campeonato Gaúcho de Futebol, não é? O nome dele é Sandro Sottile, sabia? Sim. E acho que não vai ser alcançado nunca mais, porque reduziu o número de rodadas, o número de participação nas competições e, consequentemente, ele fica aqui no nosso meio como grande goleador. Só que o Sandro Sottile vai participar do segundo bloco do nosso programa. Tá legal, Paulo Mafessoni? Ótimo, tem mais de 100 gols no Campeonato Gaúcho, é gol, hein? É bastante. Um abraço, então. Nós ficamos por aqui, depois do intervalo a gente volta. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, o assunto é esporte. Estamos na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Pela TV Coprel, você nos acompanha em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Abrimos esta segunda etapa do programa, enviando nosso abraço ao repórter de todas as ocasiões, o Carlos Dantas, que está curtindo férias, merecidas férias, diga-se de passagem. Paulo Roberto Mafessoni, nós estamos aqui com o goleador gaúcho de todos os tempos. E como disse,
não vai ser alcançado jamais, porque reduziram o número de participantes nas competições, os números de jogos e, consequentemente, o Sandro Sotile está rindo à toa. É um prazer tê-lo de volta no nosso programa, meu caro Sandro Sotile. Um bom começo de ano para você e a família. Obrigado pelo convite mais uma vez. Um abraço a todos vocês, um bom ano também. E também os nossos queridos telespectadores aí que estão assistindo aí. Sempre bom começar o ano relembrando o passado com coisas boas principalmente, mas o ano novo sempre traz um espírito novo, inovador e cheio de desafios, e tenho certeza que para o esporte também esse ano vai ser um ano bem longo. Tem Campeonato Gaúcho, tem Campeonato Brasileiro, Copa do Mundo, e queira ou não queira a gente está sempre atrelado a isso, e a gente gosta de viver isso intensamente, e sempre que me convidam para um programa é bom às vezes colocar minha opinião, que como ex-jogador também eu acho que é importante. Então, muito feliz pelo convite. Aliás, é muito importante a sua participação, porque nós estamos numa escassez de goleadores em todas as mais variadas competições. Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro, os próprios jogos da seleção, não se destacam mais os goleadores, aqueles que chegavam na área e cumprimentavam o goleiro e ponha no meio do campo de novo. Tá? Eu acho que mudou. Primeiro que mudou muito o conceito do futebol, né? Antigamente, quando eu jogava, e enfim, aquilo que eu vou falar, eu acho que a maioria conhece, tinha uma espinha dorsal, que era um bom goleiro, um zagueiro, um volante, um camisa 10 e um centroavante, né? E o centroavante é aquele que ficava de Trincado, bico, né? De bico de área. Ó, tu fica lá no meio dos dois zagueiros, tenta segurar a bola, trombar, né? Bater com os zagueiros. E isso era a minha... no começo, quando 30 anos atrás, 25 anos, quando comecei no Ipiranga, esse era o formato do time. Depois começamos a botar um lateral direito, um lateral esquerdo e vai montando o time. Mas o centroavante, na minha visão hoje, a maioria dos clubes de base hoje não trabalham mais com um 9 específico, assim, aquele 9 que é o finalizador, que é o cara que tem que resolver os jogos, a bola tem que chegar nele, tem que fazer a parede, tem que finalizar direita e esquerda. Você perdeu um pouco isso. E eu acho que isso vem desde a base. Se tu pegar assim, Grêmio, Inter na base, quase não tem mais esse tipo de jogadores. Os treinadores preferem muito mais dois atacantes, normalmente de velocidades, pelo lado, que fazem a função de voltar até meio campo, marcar. Então isso mudou muito o conceito do futebol. No próprio interior do estado já não apareceram também esse tipo de goleador, não é? Mas na verdade... Veja que tinha você, que era um dos destaques, o Adalberto Vilas Boas Reis, que é o canhão da serra, o Bebeto, o Kita, o Ivan, isso. E parava mais ou menos por aí, né? O Badico, né? O Adam. Então assim, eu falo mais a nível regional. Isso. Então, quando começava o Campeonato Gaúcho, agora estamos em pré-estreia do campeonato, sempre você fala assim, quem está por exemplo, no Glória da Vacaria? O Santos Sotile foi para lá, o Fábio de Los Santos, foi lá um outro zagueiro, o Rudy, o Alad, que eram figuras carimbadas do... Exatamente. E tinha muito assim que os treinadores tinham aquela panelinha, né? Os treinadores sempre levavam os caras de confiança, 4, 5 jogadores, às vezes o Bagé ia pro Glória de Vacaria aquele ano lá, ele levou 4, 5 jogadores da confiança deles, jogadores que já tinham vencido com outros lugares. E hoje, o que eu percebo é que a gente às vezes vai no estádio, não eu, mas eu também, mas o torcedor em si, aqui tanto no Gaúcho como no Passo Fundo, e ele não sabe o nome dos jogadores. Porque... Dá tempo, né? 2 meses de campeonato, tu vê, o Campeonato Gaúcho vai começar agora, domingo, e quem jogar a final lá vai ser dia 10 de março. O Inter Santa Maria tem 3 jogos em casa, mas tem 2 jogos de suspensão. O nome que se destaca ainda é o Michel. Sim, tá jogando ainda. Ainda com 30 e lá vai carregando. Deve estar uns 36, 37, 38 anos. Né? Acho que está no Inter Santa Maria, né? Isso, Inter Santa Maria. Nós estamos aqui com o goleador, não é, Cleiton Vasconcelos? Mas você sabe que Rondinha, de onde você é natural, faz quase divisa com Constantina. Lá em Constantina Online está o narrador esportivo Paulo Roberto Mafessoni. A pergunta é contigo. Pois é, eu estava prestando atenção na colocação aí do meu quase conterrâneo Sandro Sotile, orgulho de todos nós, né? Porque ele representa a grande Constantina, que engloba Rondinha, Ronda Alta, Sarandi e outros municípios vizinhos. Então, hoje, Sandro Sotile, diante desse conceito que você colocou e que a gente está vivendo, né? Futebol mudou e mudou muito. O Sandro Sotile jogaria?
Com certeza. Eu acho que talvez mais do que daquela época lá. Porque eu digo assim que hoje, eu acho que hoje o jogador é mais inteligente. O jogador para jogar hoje tem que usar muito mais inteligência porque ele tem muitas formação tática que ele tem que cumprir. E as dificuldades técnicas, né? Dificuldades técnicas. Então isso faz parte. Eu acho que o jogador tem que ter qualidade, ou se ser zagueiro, ou se ser centroavante, tu tem que ter uma qualidade, senão não vai vingar. Mas hoje, com o passar do tempo, claro, a gente vai pegando experiência também, isso, eu digo assim, de colocação, de como se comportar dentro de campo. Às vezes, eu fazia essa função aí de voltar a marcar, que eu digo assim, que às vezes eles pediam, o centroavante vem marcar o volante, o primeiro volante. Tinha times que fazia isso, a gente ia jogar um jogo fora, difícil de casa, então para não sobrecarregar as outras funções, um meia, teoricamente, marcava um volante, e eu, que era o centroavante lá, marcava o primeiro volante. Então eu já fazia aquela função. E eu digo assim, mas hoje, eu digo assim, cara, às vezes o centroavante, o atacante, não precisa correr tanto para tudo que é lado. Ele tem que estar, quando chegar a bola nele, ele tem que estar com explosão, com força para tentar decidir o lance, porque é ali que vai salvar o bicho, como se diz, né? E eu digo assim, que hoje o futebol tá mais disputado, tá mais pegado, como se diz assim, intensidade mais alta, mas a qualidade eu acho que se tu pegar antigamente aí que nós jogava ali os Campeonato Gaúcho, eu acho que em nível de Campeonato Gaúcho, antigamente tinha mais qualidade do que os jogos de hoje. Uhum. Tanto é verdade isso, Sandro, que você diz, que hoje mesmo apareceu aqui na minha linha do tempo aqui e tal, eu tava passando, um lance do Inter de 97, tá? Um contra-ataque ali e tal, e aí a bola é lançada pra ti, e aí tu entra na ponta esquerda, faz o cruzamento e o Christian faz o gol contra o Corinthians lá em São Paulo. Aí, estreia no Campeonato Brasileiro 97. Estreia no Campeonato Brasileiro, né? Que o Christian faz 3 gols, você entra no segundo tempo e acaba contribuindo também, né? Pois bem, então essa facilidade que você tinha lá atrás, daria para ser ampliada ainda mais hoje em dia? Né, com todo esse conhecimento e com toda essa diferença tática que você tem hoje em dia também? Cleito, eu vejo assim que os extremos estão matando o centroavante. Porque antigamente o canhoto jogava pela esquerda. Isso. Daí ele tinha obrigação de ir na linha de fundo e cruzar essa bola. Os treinadores chegavam. Eu lembro que na apresentação no Glória de Vacaria, naquele ano eu fiz 27 gols. E o Bagé, na pré-eleição, diz: a gente está trazendo o centroavante, é um dos maiores goleadores de todos os tempos aqui, então nós vamos jogar em função dele. Chegou na linha de fundo, cruza essa bola na área, vai passar 2, na terceira ele vai garantir o bicho nosso. O que acontece hoje? Hoje eles botam o destro pro lado direito para puxar para dentro, para bater, e assim da mesma forma pro outro lado. Então assim, tem essa dificuldade, ninguém vai mais na linha de fundo fazer aquela jogada pro centroavante mesmo, pegar de frente. Normalmente o centroavante, a própria seleção brasileira tem dificuldade quanto a isso, que eles invertem os atacantes pelos lados para praticamente ter a vantagem no individual e finalizar gol. E o centroavante, na verdade, fica ali como muitas vezes segurando o zagueiro e esperando um rebote. Antigamente não, cara, o lateral passava, tinha obrigação do cara dar o tapa no fundo para o lateral cruzar, ou o ponta fazer jogada, e essa bola era cruzada na área. Então, eu acho que... Sim, Jorge. Exatamente, eu acho que ele colocou bem. Mas e agora coloca uma situação. Jogou o Bright White no Grêmio aí, o primeiro semestre, e agora vem um centroavante, um 9, de ofício. Fez toda a diferença. O pessoal valorizou muito mais esse centroavante que aí está o matador do que o Bright White, que faz esse tipo de jogada que o alemão estava falando, esse time estava falando aí. Marcos Vinícius, né? Carlos Vinícius. Carlos Vinícius. Ele tem uma baita média de gols aí no campeonato, né? Eu acho que se não fosse por ele e pelo Arthur, o Grêmio também estava ali por baixo, junto com o Inter, naquele bolo ali, né? Se escapou um pouco da situação. Exato. Mas a gente analisando tanto o Grêmio quanto o Inter, cara, comparando com os outros times, Palmeiras, Flamengo, cara, o Cruzeiro recusou 30 milhões de euros para um atacante. Então, às vezes, não é o Flamengo se reforçar. Ele quer que o Cruzeiro também não se mantenha a mesma força, né? Então, o poder do... Bela observação. O poder do dinheiro, né? Porque, vai lá, tu tinha o melhor jogador do Cruzeiro. Cara, ele não vai contratar outro jogador. Ele pode tentar contratar outro jogador, mas o Caio Jorge já está adaptado. O futebol brasileiro já está com moral, é diferente. Então...
com certeza, se ele for na Europa ali por 20 milhões de euros, contrataria um belo centroavante, um belo atacante. Mas até se adaptar, até ver se vai dar certo. Então o Flamengo também usa essas artimanhas, como diz, vai lá e contrata o melhor, tenta contratar o melhor atacante, que nem fez com o Inter. Tirou o zagueiro, o Vitão e tal. Porque poder do dinheiro, não adianta. Futebol, hoje tu pode ter as melhores ideias que imagina que possa ter. Mas chegou um momento que é o dinheiro, para tu trazer um bom jogador, tu tem que pagar. Então é isso que às vezes todo mundo fala que tem um bom projeto. Cara, não é bom projeto, todo mundo tem. Tem que ter dinheiro para botar no futebol. Pois é, outra... Sandro, você... Vai lá. Opa! Não, só uma pergunta para você. Sandro, você, com toda a experiência, com toda a bagagem que tem, não pensou em ser técnico de futebol? Sim. No começo eu pensei, já tinha feito questão de curso de treinador e tal, e eu acho que ia ter oportunidade de... Eu, quando parei de jogar futebol, já tinha escolinha aqui em Passo Fundo, e o meu pensamento era ser auxiliar de um clube. Eu tinha imaginado que fosse talvez o Passo Fundo, por estar morando em Passo Fundo, o próprio Pelotas, o Glória de Vacaria. Mas logo depois que eu parei de jogar futebol, veio a questão das redes sociais. E aí, na verdade, eu tinha que fazer uma escolha. E eu optei pelas redes sociais. São 10, 11 anos, eu acho que é muito mais tranquilo. Bem mais tranquilo. Não tem aquela cobrança, é uma coisa assim que a gente se diverte. E financeiramente também é uma coisa muito mais estável do que o futebol, porque o futebol às vezes tu trabalha que nem o Campeonato Gaúcho até dia 10 de março para quem chegar, e depois ninguém sabe quando vai se empregar novamente. Então tem essa questão de salarial, que todo mundo tem boleto para pagar, né? Então, para o jogador de futebol, e eu vejo muito isso, já que entrando em outro comentário, que muitos jogadores profissionais pararam de jogar profissionalmente e jogam aqueles futebol mais de final de semana e ganham uma cota lá, um valor lá para jogar um campeonato em várias regiões do estado e trabalham durante a semana, porque se torna muito mais estável. Porque hoje o cara joga 3 meses, Campeonato Gaúcho, vamos falar, um bom salário de 12 mil, 12, 15 mil. Cara, e depois os outros 10 meses, o cara não vive, né? Então, muitos jogadores preferiram, assim, trabalhar durante a semana e no final de semana, ou durante a semana mesmo, jogar campeonatos, torneios pelo estado todo. Para chegar a 111... Tarefeiros que chamam. Exatamente. Viu, Sandro? Para chegar a 111 gols no Campeonato Gaúcho, foram várias temporadas, várias camisas e muitas dificuldades. Quais foram as maiores dificuldades que tu teve para chegar a esse número tão expressivo e a esse recorde? Na verdade, eu joguei 12 campeonatos gaúchos. 12. O que mais fiz gol foi no Glória de Vacaria, foram numa edição, né, 27. O Baltazar fez 28 numa edição. O time que eu mais fiz gols foi pelo 15 de novembro. Em 2 campeonatos gaúchos eu fiz 38 gols, um ano 21 e outro ano 17. Depois teve Pelotas, devo ter feito uns 10 gols no gauchão da primeira divisão. Isso contando na primeira divisão, né? Aí joguei pelo São José também, 14 jogos, fiz 13 gols, estava uma média muito, muito boa. Mas eu nunca me preocupei assim com as dificuldades. Porque assim, cara, todos nós, a gente sai do interior, sabe as dificuldades que é o interior. Quando eu tinha um sonho de ser jogador de futebol, então eu caminhava 7 km a pé para ir na escolinha, voltava feliz da vida. Em nenhum momento eu pensei, vou desistir. Porque às vezes as pessoas falam, Sotilho, é bom ser jogador, é bom ser reconhecido por isso. Cara, eu acho que isso tudo é válido. Mas ninguém imagina o quanto eu treinava, quanto eu me dedicava. Às vezes as pessoas falam, é uma vida social. Cara, a gente não tinha uma vida social. Aí eu não fui em 3 casamentos ou 3 formaturas durante a minha vida, que é dos 18 aos 40 anos que eu joguei. Porque no final de semana eu estava sempre em função do time, concentrado, ou até mesmo viajando. Então, assim, às vezes a gente deixa de lado muita coisa para realizar o sonho. E eu não me arrependo em nada. E as dificuldades, cara, eu acho que é quando eu carpinava lá na roça, lá nas ladeiras, lá com o Mafissone sabe, lá daquela nossa região, lá, as dificuldades. Cara, e eu tinha um sonho, eu acho que a gente tem que pagar um preço pelo sonho. Isso acho que, eu digo assim, não é que eu paguei, cara, eu fiz aquilo porque era minha paixão. Então quando tu exerce uma profissão
que é teu sonho, teu amor, como se diz, cara, isso tu nem vê o tempo passar, nem percebe as dificuldades, porque as dificuldades em todas as profissões vai ter, mais ou menos. Vamos falar no médico, cara, o médico às vezes ele tá de plantão aí, ele não consegue dar uma viajada porque ele tem compromisso no outro dia. E futebol também é assim, radialista, comunicador, assim, todo mundo tem dificuldade. E a minha dificuldade era que eu gostava da minha profissão, então e quando o cara gosta da profissão que o cara faz, acho que isso nunca tem dificuldade, só tem alegrias. Nós estamos conversando e começando o ano com um dos goleadores natos do Campeonato Gaúcho de Futebol e do Campeonato Brasileiro, Sandro Sottili. Hoje é querenciado em Passo Fundo, já teve a sua escolinha de futebol. Hoje pratica praticamente online o sistema e tal. Bastante mentira, né? Bastante mentira. Mas sabe o segredo? É ter os amigos do lado que confirmam as mentiras. Esse é o grande segredo da... Mas o futebolzinho aquele sempre acontece. Ah, não, esse aí Aquele acontece. futebol do qual o Cleiton participa. Ah, sempre. Toda terça-feira nós temos um encontro. Claro. E aí a gente extravasa, E xixinha. esses encontros, Sottili, que você faz, levando ex-atletas também para o interior aí, como é que é o acolhimento? Ah, é sensacional. Ano passado, 2025, eu fiz 125 eventos no ano. Assim, eventos às vezes de corporativos, às vezes de futebol, às vezes de baile, às vezes de... Enfim, de todos os segmentos. E, claro, o evento que eu mais gosto mesmo é futebol, né? É aquele... Às vezes eu vou sozinho, levo meus amigos, às vezes as pessoas querem um atleta do Grêmio, do Inter, mas é sempre muito bom aproximar os fãs dos ídolos. Então, às vezes eu tenho esse canal de um contato com o interior, às vezes com a prefeitura, às vezes com uma empresa, e eu faço esse meio campo com ex-atletas, enfim, com às vezes palestras, às vezes Deixou de ser centroavante para fazer meia cancha. voltei um pouco para trás aí, particular, né? Mas é uma coisa que eu gosto. Eu acho que isso proporcionar para os fãs, eu conto essa história aqui, um dia a gente fez aqui em Ipiranga do Sul, aqui do nosso lado aqui, eu, o Gabiru e o Perdigão. E a gente gosta de jogar um futebol, depois aquela convivência, comer uma carne, tomar uma cerveja. E chegou um senhor de 70 anos de idade e bateu nas costas do Gabiru. Falou: ô Gabiru, posso beijar teu pé? E o Gabiru: não, mas eu tô de chinelo. E o Gabiru nem sabendo o que estava se passando, né? E o senhor de 70 anos de idade se ajoelhou, beijou o pé do Gabiru. E quando levantou, ele falou assim: foi o dia mais feliz que eu tive na minha vida. E eu nunca imaginei que pudesse estar aqui em Ipiranga do Sul tomando a cerveja com o cara que fez o gol mais importante. Então, às vezes, a gente não imagina o que representa uma pessoa em outros lugares, porque a gente, às vezes, tem a facilidade de ter o acesso a várias personalidades, mas tem muitas pessoas que não. Então, essa aproximação, acho que é bom pro atleta, pro ex-atleta, normalmente, e também pro fã que está no outro lado lá, que curtiu o trabalho, que vibrou com o seu ídolo. E o Sottili vai ter início nas atividades já em janeiro, vai deixar para fevereiro? Como é que está a programação nesses primórdios de 2026? Não, já temos a agenda cheia já. Agora, sábado, já vamos para Presidente Lucena, tem Sottili Fest lá. Depois temos Chapada Fest na quinta-feira, sexta, Rio Grande, sábado, Arroio do Sal e domingo terminamos aqui em Nova Alvorada. Então, depois, no outro fim de semana, tem o Paleta, lá em, acho que é Capão da Canoa, Xangri-Lá, e assim vai. Daí vão seguindo em frente aí. Sandro Sottili e sua equipe viajando mais do que quando estava jogador de futebol. Né? Mais, com certeza. Principalmente final de semana aí a gente tem viajado bastante. Mas é uma coisa boa, sabe? Sandro. Oi. Sandro, o que você atribui ao seu carisma? A que você atribui isso? Cara, pela beleza não, né, cara? A beleza não tem Não, fazer com mais, certeza. Né? Mas eu acho assim que as pessoas hoje em dia, elas querem só um momento de atenção. Isso, carinho, né? As pessoas querem parar para te ouvir, elas querem, como eu conto a minha história, eles também querem que tu dê uma atenção para eles e que eles querem contar a história deles, independente de futebol, do que eles exercem. Mas o que eu percebo isso que é a simplicidade, tu ir em qualquer lugar, qualquer festa de comunidade, como se diz, brincar com o cara, porque às vezes as pessoas falam: Sottili, lembra de mim? Cara, eu não vou lembrar de tantas pessoas, né?
E daí eu Acaba confirmando. eu falo assim, cara, mas tu não é estranho, tu é da onde que a gente conhece? Daí ele fala daquele jogo do próprio Passo Fundo aqui, às vezes tem lances que a gente não lembra, e o torcedor, que é fã mesmo, ele te coloca assim, às vezes te narra todo o lance pela coisa direita, tu antecipou, fez o gol, nós vibramos aquele jogo, tal dia, com frio, então esse sentimento que o torcedor, que o fã, claro que hoje nas redes sociais é muito maior do que quando eu jogava futebol, e claro, hoje as redes sociais, ninguém imaginava que ia tomar uma proporção dessas, mas eu digo que é isso, é dar atenção para as pessoas, fazer aquilo que a gente gosta, e eu gosto de ir nesses encontros das pessoas, porque eu sou um pouco de tudo, digo assim, já fui colono, já fui jogador, já fui empresário, então um pouco de tudo eu sei, então é sempre bom a gente brincar com as pessoas e elas gostam, isso que é o mais importante. E muitas pessoas se espelham em mim, que gostariam de ter sido jogador e não deu certo, e tem uma história muito parecida com a minha. Aí está o carisma que você queria como resposta do Sandro Sotile, meu caro Paulo Mafessoni. E assim, Mafessoni, e tem uma outra situação, tá? Ele é muito acessível, né? Daqui a pouco, não é difícil, né, a gente encontrar o Sandro, convidar ele e tal, e não é porque a gente conhece ele, tá? Porque quando a gente não conhecia ele também, em algum momento a gente acabou convidando para vir. Esquecido também, né? Às vezes isso acontece. Às vezes acontece. Tá começando o ano também, tá começando o ano, né? Mas, bem... só para descontrair. Né, exatamente. Mas bem rapidamente, tá? Quando a gente joga bola na terça-feira, de vez em quando passa o pessoal ali, né? E a gente tá se fardando e tal. E de vez em quando passa um ou outro e diz assim: não acredito, é o Sandro Sotile, é o Sandro Sotile. aí teve um cara que um dia a gente estava se preparando para jogar tal, e a gente convidou um goleiro de fora, e aí o goleiro veio: é verdade que o Sandro Sotile joga com a gente aqui? Joga com vocês aí, tal, nesse horário? Não, é verdade. Ele tá por aí, tá lá. O cara, ele parou de se fardar para ir lá fazer uma foto, não sei o que, e pedir um autógrafo. Então esse tipo de coisa acontece ainda hoje, tá? Mesmo aqui em Passo Fundo e tal. E por quê? Porque ele é acessível, né? Por isso a necessidade de trazê-lo no primeiro programa do ano de 2026 aqui na TV Passo Fundo, sabe? É isso aí, mas a alegria imensa é sempre contar com a história. E eu digo assim que o Passo Fundo me abraçou, todas as pessoas. Outro dia nós estávamos lá e tinha 10 pessoas na mesa lá que nós tinha pós-futebol. O único que era de Passo Fundo mesmo era o Cleiton. Então as pessoas vêm de fora e Passo Fundo abraça todo mundo no maior carinho. Então é gratificante o cara estar aqui, se sente em casa, como se diz, né? O Cleiton ainda tem futuro como jogador? Olha, a temporada é longa, né? Então tu sabe assim, tudo pode acontecer, né? É melhor que ele fique como jornalista. Bom jornalista. E agora com uma função lá, de gabarito lá, como responsável pelo departamento de esportes da nossa querida Rádio Irapuru. Isso, bela contratação, né? Exato. Na janela de final de ano. Eu torço pelo sucesso dos meus amigos. Não, eu também, eu sou muito, muito querido, a gente já tem uma amizade, nós tínhamos uns 10, 12 anos. O Cleitinho entrava em campo comigo quase quando o Passo Fundo subiu em 2012 aí, né? Mas é muito bom sempre estar junto com ele, eu acho que é um cara que tá sempre por dentro do que acontece, né? O Colorado fanático, né? Coloradíssimo. Tem outro gremista lá online, não é? Gremistíssimo também. Não, mas aí que vem a minha pergunta também para o Sandro, né? O Sandro jogou em vários clubes, né? E nós vemos agora, às vezes, um jogador que foi formado num clube, faz um gol contra o ex-clube e ele não comemora. Como que é isso, Sandro? Eu acho que depende de cada um, cara. Eu acho que, eu vou dizer assim, às vezes o cara diz, falta de respeito. Cara, eu acho que o cara é profissional, fez o gol, não está desrespeitando o ex-clube, né? Então, eu acho que cada um tem uma forma, comemorar. Olha aquilo que você colocou do senhor, aquele que pediu para beijar o pé do Gabiru. É o gol, é importante, ele tá torcendo, tá vibrando, o atleta tá vestindo a camisa daquele clube, agora tem que mais que comemorar, né? Sim, eu também, quando fiz contra ex-clubes, tipo Passo Fundo, contra o Pelotas, que é um time que eu tenho eu acho que umas maiores identificação, eu acho que antes de jogar no Pelotas, eu fiz vários gols contra o Pelotas, mas depois eu acho que não tive a oportunidade de jogar contra, mas se tivesse oportunidade de fazer gols, com certeza eu ia vibrar com
como sempre vibrei com outros clubes, porque foram tempos, e importante naquele tempo que tu viveu naquele clube, tu ter defendido as cores da melhor maneira possível. E o que eu me acho mais interessante, assim, as pessoas falam, Sotile, que bom que tu é ídolo no Pelotas, no Glória de Vacaria, vários clubes aqui, Passo Fundo. E o que eu acho engraçado, assim, às vezes eu vou para Santa Cruz seguido, o próprio Frederico Westphalen, que tinha os times aí. E aí, tipo, lá no Santa Cruz, eu nunca joguei lá, e a torcida, Sotile, faltou jogar no Santa Cruz. Eu falo, cara, não deu tempo de jogar tantos clubes no interior, né? E eles me têm lá como um grande ídolo, um grande símbolo, como se diz, do Campeonato Gaúcho. Então isso, eu acho que para todo esse profissional, que no meu caso é gratificante, porque ter o reconhecimento, principalmente da torcida do outro lado, principalmente em Pelotas. Pelotas tem 2 clubes muito fortes de torcida, que é o Brasil e o Pelotas. Cara, eu joguei 5 anos lá entre idas e vindas do Pelotas. Em nenhum momento tive problemas com a torcida do Brasil. Porque, primeiro, eu sabia me colocar, nunca entrei em conflito, modo dizer, com eles. E sempre respeitei eles, e eles sempre me respeitavam. E era o sonho deles que eu fosse jogar lá no Brasil. Daí eu pensei, cara... por mais com todo o respeito, é que nem o cara terminar o namoro, tipo, com a tua namorada e pegar já a melhor amiga dela, né? Não ia dar certo, né? Então, às vezes, acontecem essas situações e, cara, sou muito feliz, assim, por ter deixado um legado, que eu nunca imaginei, cara, um cara lá que, sei lá, de Rondinha lá, fazia 111 gols na primeira divisão. Eu pensei um dia, eu quero fazer um gol, cara, pra estar na capa do jornal, sendo que a rádio transmitisse, já tava bom. Aí fui fazendo gol, fui gostando e fui treinando mais, e quando eu tava parando aí, passei da marca dos 100 gols, depois fiz mais 11, então é um legado bonito pro futebol gaúcho. Sandro, você fala que jogou no Passo Fundo. Qual foi o grande momento que te recorda, que passa por tua cabeça no Esporte Clube Passo Fundo? Foi o acesso, né? 2012, a gente subiu para a primeira divisão. Nós tínhamos um grupo muito fechado. É um grupo, desde a comissão técnica, o grupo ali dentro era um grupo muito fechado. Nós tínhamos várias lideranças e um grupo que... Para tu chegar, para tu ser campeão ou subir um time, tu tem que ter várias lideranças no vestiário. Não adianta só ter qualidade, tu tem que ter experiência, e a gente teve isso e a gente conseguiu acesso em 2012. Assim, nas dificuldades, normal, tem que ter, e a gente conseguiu acesso, que isso ficou marcado para mim de um dos melhores grupos que eu trabalhei, assim, de parceria, de amizades, que a gente tem uma relação muito próxima até hoje. E aquele campeonato que foi bem longo, né? Durou, começamos no verão, terminamos no outro verão quase, passamos todo o inverno aí jogando, tinha bastante jogos também, né? Esse é um detalhe muito importante, começou num verão e terminar no outro. No começo, outro lá. Exatamente, porque tinha mais graça o nosso futebol, né? Tem, com certeza. As nossas competições do Campeonato Gaúcho. Nosso tempo está se esgotando, é uma pena, Sandro Sotile. É uma pena, Cleiton Venhoff Vasconcelos. É uma pena, Paulo Roberto Mafessoni. Eu deixo com você a palavra final aí, já que seu conterrâneo, quase conterrâneo, é o nosso entrevistado do primeiro programa de hoje. Fico muito feliz com esta oportunidade de participar desse programa, que contou com a história, né, desse ídolo de todos nós, o Sandro Sotile. Um abraço a você, Jorge, ao Cleiton e a todos os nossos telespectadores. Um bom ano para todos nós. Abraço para todo mundo, então. Feliz ano novo também. E sempre que convidado aqui estarei, Jorge. Muito bem. Sandro Sotile, sucesso na sua carreira aí como empresário em 2026, não é? Como aglutinador das pessoas do interior aí nas suas promoções. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos. Como se diz a música, vamos tocar em frente, né? Não temos o que fazer, né? Vamos dar-lhe com os 2 pés, tem um ano todo pela frente aí. Importante a gente ter saúde e sempre querendo levar o melhor para as pessoas. Acho que no momento que as pessoas te convidam para fazer alguma coisa, eu acho que tu tem que dar o teu melhor. E eu tento sempre fazer o meu melhor. Um abraço a todos, bom ano a todos aí e espero voltar mais vezes aí. Muito bem, será um prazer tê-lo aqui de volta em outros programas. Paulo Roberto Mafessoni, Cleiton Venhoff Vasconcelos, titular do Departamento de Esportes agora da Rádio Irapuru. Nossos cumprimentos, eu estou sempre na sintonia, tem um detalhe, não é? Boa. E para você, Sandro Sotile,
mais uma vez, sucesso na sua carreira profissional, não é? nas suas atividades aí, no empresamento de jogadores. Também. Para as grandes festas, sejam bailes e outras atividades esportivas, não é? E nós vamos chegando ao final do programa de hoje, com o Fernando Bertocchi nos assessorando tecnicamente. Lembrando a você que contra a Covid-19 só tem vacina. E contra a influenza também tem vacina. Ela está levando vidas ainda. Nós não queremos que você vá, queremos que você fique. Então, procure um posto de saúde e faça a sua vacinação. Sejam felizes, continuem com a TV Passo Fundo no decorrer de 2026. Um grande abraço. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.